Olá, meu nome é José Sabino e vamos começar mais um Momento com a Palavra. E hoje vamos apresentar o livro Identidade da série Venha o Teu Reino, da DEBQ Quadrangular. E vamos começar no capítulo 8, Dia a Dia com o Rei. Aí você vai observar todo o acompanhamento das, das passagens bíblicas que estão expostas para cada dia da semana. Então você pode acompanhar em cada dia da semana para ler o texto. Você pode começar a partir da segunda-feira, em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Na terça-feira, Gálatas 20:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A quarta, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Essas três, mas o maior desta é o amor. Na quinta, Salmos 1:3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mudando para a página 71, na sexta, Romanos 3, 24, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E no sábado, Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse é o capítulo 8, esses são os versículos que vão compor o estudo do capítulo 8, dia a dia com o rei. Devemos todos os dias procurar ter uma comunhão com o Senhor. O mundo é muito difícil, as coisas são muito difíceis, mas nós precisamos e necessitamos ter essa comunhão com Deus. A base do nosso capítulo está em Efésios 1:4. E a introdução é essa. Até aqui vimos em nosso estudo que temos que fugir das trevas e do império do egoísmo, onde cada um vive para si mesmo e faz a própria vontade. Temos que entrar no reino de Deus, onde todos vivem para Deus e fazem a sua vontade. O reino de Deus tem que se expandir e ampliar até que o reino do mundo se torne de nosso Senhor e do seu Cristo. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. O reino de Deus tem uma cultura, um jeito de ser, fruto dos valores que carrega em si, por causa da natureza divina. Isto é incrível. Nada é mais importante para extrairmos o máximo do nosso potencial em Deus do que entender o modo como o seu reino opera em nós. Se você perguntar a um nordestino raiz se ele é brasileiro, certamente ele irá dizer: sou nordestino, sim senhor. Nordestino tem um jeito só seu de ser. Sua culinária, sotaque, hospitalidade, humor, servidão e criatividade fazem o seu povo ter uma cultura distinta. Enfim, provavelmente, se você falar da sua região, do seu povo, verá outras características. Assim também é como o reino de Deus. Os cidadãos do reino têm uma cultura, um jeito único de ser, formado através da cultura e princípios do reino. Diante da necessidade de viver o reino, estudaremos hoje como colocar o reino em prática em nossos dias. Bom, irmãos, o que necessitamos para que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas? Nós precisamos cultuar a Deus. Não só simplesmente acreditar nele, ir na igreja, fazer coisas que necessito, mas sim estar cultuando ao Senhor, estar na presença dele, buscar essa presença todos os dias. Isso é extremamente necessário. Para que isso aconteça, para que o reino do Senhor aconteça em nossas vidas. O reino de Deus ele não vai acontecer simplesmente se você for uma pessoa apenas ouvinte
ou um espectador do reino do Senhor. Você tem que entrar em ação. Nós temos que entrar em ação para que o reino se estabeleça nessa terra. Amém? A cultura do reino. Cultura é um conjunto de atitudes compartilhadas, valores, objetivos e práticas que caracterizam uma instituição ou organização. O resultado de comportamentos vivenciados que são dirigidos através de valores fundamentais, ou seja, cultura é o que de fato somos. Nós fazemos a cultura. A cultura não é estabelecida por um órgão, por um chefe de Estado, por uma liderança, e sim por todos nós. Quando buscamos a presença do Senhor, quando estamos presentes, essa cultura ela entra em nossas vidas, a cultura do reino. Da mesma forma, quando a gente está no interior, que nós temos aqueles costumes, aquela cultura entra em nós. E aquilo ali vai trazendo, né, vai levando de geração em geração informações preciosas para que aquele povo se estabeleça e se vincule. Né? É interessante como a gente tem coisas dos nossos antepassados lá de 100 anos atrás. Né? Palavras, jargões, chás, né? A gente toma um chá de tal coisa assim porque é bom para isso, é bom para aquilo. Aquilo ali faz parte de toda uma cultura que aconteceu há um tempo atrás e trabalhou para que isso acontecesse. As valores. As definições de valores fundamentais são a manifestação da forma que vemos as coisas e experimentamos a vida através da nossa personalidade. Agora, a coisa mais importante nesse conceito é que o que estabelece uma cultura em nós, nosso meio, são os nossos valores. Valores criam uma cultura ao nosso redor. Então, nós temos que ter valores. Qual é o seu valor hoje em relação a Cristo? Qual é o seu valor em relação às coisas de Deus? Esse valor a gente tem que cultuar. Olhando para a Bíblia, conseguimos perceber que o motivo para o qual Deus criou o universo, e um planeta em particular, foi para criar seres humanos à sua imagem e semelhança, dando a eles a honra de manifestar seus dons e talentos, liderando através da sua influência, implantando o reino de Deus na Terra, assim como uma direção específica. Ele nos criou para sermos frutíferos, multiplicando e enchendo a terra e estabelecendo uma florescente cultura humana. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26 e 28. Fomos feitos para criarmos uma atmosfera divina em nosso ambiente, por causa da vida deles em nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Deus tem um jeito de ser. Seu reino é movido por valores como justiça, paz e alegria. Além disso, existem muitos outros valores fundamentais, frutos do seu caráter. Agora, lembre-se da ordem divina. Sejam produtivos. Encham a terra. Influenciem. Essa é a mensagem do Senhor. Essa é a maior mensagem do Senhor. Que possamos influenciar, que a nossa cultura possa influenciar as pessoas. Que as pessoas possam entender que há uma cultura diferente daquilo que foi apresentada para ela, talvez, por este mundo. E essa cultura é a cultura de Cristo. É a cultura do reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Descobrir e implementar os valores do céu aqui na terra. Somente quando descobrimos a sua vontade e assumimos nos comprometer em viver essa verdade, é que podemos promover em nosso meio um impacto de tal forma que outras pessoas não podem mensurar. Em outras palavras, a cultura dos céus pode e deve ser experimentada. Entender os valores do reino de Deus traz à tona o nosso potencial, promovendo assim saúde e crescimento ao nosso redor. A maneira como processamos a vida, definimos relacionamento, a forma como nos comunicamos uns com os outros, como tratamos nossa família, a forma como lideramos a nós mesmos, são produtos da cultura de onde viemos e que temos trabalhado para construir em nosso dia a dia. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está,
porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Essa cultura, ela tem que estar arraigada, enraizada na sua vida. Isso que faz a diferença. O reino se manifesta, a partir do coração das pessoas que se rendem a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Sim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, de fato, é, acima de tudo, uma condição interior de valores indiscutíveis. O reino nos fala de uma paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. O reino nos fala de uma alegria que ninguém poderá nos roubar. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. João 16, 22. O reino de Deus fala de uma justiça plena, onde a retidão, o caráter e a integridade é a sua marca presente nos corações onde Cristo reina. Esse é o reino de Deus, irmãos. E quanto à paz, quanto à alegria e quanto à justiça. O reino ele fala dessas três coisas: paz, que tenhamos paz. Fala da alegria de estar na presença do Senhor. Devemos andar com alegria. É claro que muitas coisas acontecerão e muitas outras coisas vão acontecer que talvez não vai deixar a gente um pouco cabisbaixo, triste, mas a alegria tem que ser plena no Senhor. Né? Esses momentos são momentos de reflexão para a vida da gente. Mas devemos manter a alegria no Senhor. E também o reino de Deus fala da sua justiça. A justiça divina ela está acima da justiça do homem. Devemos observar isso, essa justiça, e propagar essa justiça para as pessoas em nome do Senhor Jesus. O reino de Deus no dia a dia. Né? Letra A. No reino de Deus fazemos a vontade de Deus. Para estarmos no reino de Deus, temos que morrer para nós mesmos. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim. Gálatas 2:20. Mas muitas pessoas que experimentam da salvação não entenderam ainda que são escravas, servas de Deus. Elas querem continuar a fazer sua própria vontade e esta possibilidade não existe no dia a dia daquele que quer ser discípulo de Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Jesus disse que o reino de Deus era como um mercador que estava procurando finas pérolas. E quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que possuía a fim de adquiri-la. Pois bem, Jesus é pérola. E quando o encontramos, temos que entregar tudo, a começar pela nossa vontade. Nosso viver agora é para Ele, pois nele encontramos paz, alegria, esperança, conforto, segurança e vida eterna. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Mateus 13, 45 e 46. Tá vendo, irmãos? O reino de Deus, ele é como uma pérola que a gente consegue na vida, a gente tem que cuidar. O reino dos céus a gente tem que cuidar nas nossas vidas. O reino dos céus nós temos que cuidar para que ele se estabeleça, para que ele cresça em nossas vidas. O reino dos céus ele precisa ser todos os dias cuidado, colocado no lugar correto, colocado no lugar certo, para que ele possa se estabelecer. E para que ele apareça, e não nós venhamos aparecer nele. Observem que um pequeno anel numa mão, se ele está bem brilhante, e se ele está bem tratado, de longe a pessoa percebe que é uma joia de grande valor. E essa joia de grande valor que estamos falando hoje é o reino dos céus. B, no reino, ou somos absorvidos por ele, ou seremos devolvidos por ele. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada em toda a sua dimensão, com toda a sua essência. Pregamos às pessoas que tudo que pertence a Jesus passa a ser delas agora mediante seu ingresso no reino. Mas é preciso que fique bem claro que tudo
que pertence a nós, agora também pertence a Jesus. Se isso não acontecer, não existe senhorio, não existe vida no reino. Nós somos apenas mordomos das coisas que temos. Ou seja, tudo é de Deus e nós cuidamos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Em nosso sistema digestivo existe um processo pelo qual os alimentos passam, onde são digeridos e absorvidos pelo nosso organismo, passando a integrar o nosso corpo. Se isso não acontecer, esse alimento são rejeitados e colocamos para fora, vomitamos. Assim somos nós, ou somos absorvidos pelo reino, ou seremos rejeitados. A ideia de sermos transformados e passarmos a integrar Jesus, ele em nós, a ideia é sermos transformados e passarmos a integrar Jesus. Ele em nós e nós nele. Mas, para isso, é preciso entender que tudo que está à nossa disposição não é nosso, mas de Deus. Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nesta terra. Ao Senhor pertence a terra e a tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Salmos 24, 1. Viver no reino sem a postura de mordomos nos torna ladrões. Aquele que não cuida do bem do outro e toma posse sem devida permissão é considerado ladrão. Irmão e irmã, tenhamos cuidado com o reino. Tenhamos cuidado com as nossas atitudes em relação ao reino, em relação às pessoas. Tudo isso, a igreja, as coisas da igreja, tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Então, na igreja não será diferente. Ela pertence a Deus também. E temos que tomar muito cuidado, irmãos, com relação a essa situação. Pois é necessário entregar na vontade do Senhor, dentro da sua palavra, dentro daquilo que foi afirmado nas Sagradas Escrituras. Para que a gente não venha cometer o erro da soberba, o erro da altivez, que muitos cometeram e foram derrotados. Como Nabucodonosor, como Saul, que foram altivos e perderam o seu reinado, perderam a sua posição. E como outros que foram muito humildes, como Paulo, que começou como a princípio ele falava que era o judeu de judeus, e no final ele falava que era o pior dos pecadores. Ele talvez aqui nessa terra ele não tenha conquistado nada, mas ele conquistou sim. Ele conquistou a propagação do evangelho a todos os povos da Europa. Num tempo de dificuldades, que não tinha avião, que não tinha internet, que não tinha WhatsApp. Esse homem conseguiu levar o evangelho a vários lugares, porque pela sua posição humilde, por entender o que era o reino dos céus e aonde ele estava inserido nesse reino. Aonde ele estava inserido nesse reino, respeitando a vontade do Senhor, que é o que devemos fazer em nome do Senhor Jesus. E a letra CI, a excelente virtude para a nossa caminhada dia a dia no reino. Quando meditamos sobre as virtudes do fruto do Espírito, listamos o amor como uma das mais importantes na vida cristã. Pois bem, o amor não é só uma virtude das mais importantes da vida cristã. O amor é a vida cristã. No novo mandamento, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. O amor é o oxigênio do reino. Sem ele não há vida no reino. A finalidade intrínseca da eternidade é que vivamos em amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. O amor é o único elemento eterno
Os outros, língua, profecia, sabedoria, leitura bíblica, oração, cessarão um dia. O único que atravessará a morte e passará a eternidade é o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior dele é o amor. Né? 1 Coríntios 13, 13. O amor é a luz do reino. A Bíblia nos diz que Deus é luz e diz também que Deus é amor. Ambos estão interligados. Logo, entendemos que luz é amor. Nosso dia a dia tem que ser vivido em luz, em amor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João 2, 10, 11. Irmãos, o amor é tudo. Não há condição de manter, de estabelecer o reino do céu sem amor. E esse amor ele não pode ser um amor dúbio, ele não pode ser um amor, como é que eu posso dizer, egoísta. Tem que ser um amor ágape, um amor verdadeiro, um amor cristão, um amor de Jesus Cristo. E o que a gente vê hoje em dia é um amor interesseiro. É um amor que eu tenho amor por você se você me dá alguma coisa. É um amor que eu estou com você aqui porque você, de alguma forma, me beneficia. Isso não é amor, isso é jogo de interesse. Que, infelizmente, é o que acontece hoje. Vamos mudar essa mentalidade. Vamos mudar essa relação. Vamos trazer o reino dos céus para todos, em nome do Senhor Jesus. Viver o reino dia a dia, removendo obstáculos. Em nosso dia a dia, do reino, precisamos cuidar para não sermos tropeço para nosso irmão. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. 1 Pedro 2,8. Não podemos servir de tropeço e nem tropeçarmos uns nos outros. Se estivermos na luz do amor e nosso irmão não, vamos ser bênção para outros e poderemos ajudar nosso irmão a remover os tropeços de sua vida. Então, se estivermos na luz e o nosso irmão não, vamos buscar puxar o nosso irmão para a luz. Vamos trabalhar para que o nosso irmão esteja na luz junto conosco. Irmãos, se algum homem... Eu tenho que me acostumar com isso aqui ainda, vamos, meninos? Acostumar com o vídeo ainda. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Gálatas 6:1. Amar é muito mais profundo do que muitos cristãos imaginam. O amor é a prova da salvação. Se dessemos ao amor a mesma importância que damos ao vício, do fumo, da bebida, ao uso e costume e outras regras, para dizermos que somos cristãos, muitas coisas seriam diferentes em nossa pregação e em nosso modo de viver. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Dê valor ao amor, dê valor às pessoas, dê valor aos bons relacionamentos. Ame sem interesse. Isso é o mais importante no reino dos céus. E a proposta é viver dia a dia no reino frutificando. Isso aí é importante demais, irmãos. Enfeitamos uma árvore, nós, no jardim, e colocamos nela alguns presentes, dons, todos os anos. Mas por algum motivo, alguns anos colocam-se mais presentes, outros menos. Porém, o que tem feito toda a diferença durante todos estes anos não são os presentes colocados. Antes, o fruto nela apresentado continuamente. Ela pode até não ter muitos presentes, mas o que ela não pode é deixar de dar frutos. Muito bem, somos conhecidos pelos frutos.
Não podemos julgar uma árvore pelos seus dons. Só podemos julgá-la pelos frutos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que irem e darem frutos, que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. João 15:16. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mateus 7:20. A ênfase do amor, pois, através do viver em amor, as portas serão abertas para a frutificação e a permanência desse fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. E não há adversidade que não seja solucionada ou administrada com graça mediante essa pregação. Irmãos, deem frutos. Deem frutos na sua casa, na sua família. Deem frutos. Nós não podemos ser como a soja que é plantada hoje, que é cultivada hoje. Se você pegar aquela semente de soja e plantar hoje, que ela é híbrida, ela não dá fruto, porque ela é modificada, ela é geneticamente modificada. Então ela não produz mais, porque tem uma produção que é feita para que as mudas aconteçam. Então não seja híbrido, não seja uma pessoa híbrida do reino dos homens com o reino dos céus. Seja uma pessoa voltada às coisas de Deus. Seja uma pessoa voltada ao que o Senhor ensinou. Seja uma pessoa voltada aos interesses do céu. É claro, irmão, irmã, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de estudar, a gente precisa se formar e é muito importante. Eu aconselho a você que ainda não tem um segundo grau, forme no segundo grau, que não tem ainda uma faculdade, forme na faculdade. O meu relato com vocês é verdadeiro, que a faculdade hoje é bem mais fácil de estudar. Então, é importante crescer no trabalho também. Se você tem condição, amanhã ou depois de ser de ser alguma coisa dentro do seu trabalho, fazer um processo seletivo, crescer, ser um líder, ótimo, excelente. Mas que isso reflita aonde você for o fruto do reino dos céus na sua vida. Que as pessoas possam enxergar em você, em mim, pastor Sabino, e em vocês que estão aí ouvindo, o fruto do Espírito Santo. De olhar e falar, olha, aquele rapaz ali, aquela moça ali, aquele rapaz ali é diferente. Porque nós somos diferentes. Nós estamos numa terra desconhecida. Nós estamos peregrinando nesse deserto. E daqui uns dias o pai vai nos buscar. Mas enquanto a gente estiver nesse deserto, sejamos mananciais de águas vivas, sejamos oásis no meio desse deserto mundano, para que as coisas aconteçam, para que o Senhor se estabeleça, e para que a gente possa enxergar, que os nossos olhos possam enxergar o fruto de uma pessoa resgatada, o fruto de uma pessoa que saiu dos vícios, o fruto de uma pessoa que não está mais naquele problema no casamento, aquela depressão que não larga ele, mas que vai largar em nome do Senhor Jesus. E quando os nossos olhos verem isso, o reino do céu está sendo estabelecido. E isso é maravilhoso. Vamos lá? E o fruto é a nossa pregação, na letra F aí. A ênfase da nossa pregação não se dá por conta da nossa teologia, de nosso carisma, dos dons, né? Da nossa doutrina, muito menos pelo nosso muito falar. Antes, ela se dá por conta de como proclamamos o evangelho com a nossa própria vida, com o nosso dia a dia, com o nosso testemunho de servos que estão servindo o Senhor, nosso Rei Jesus. A simplicidade e a naturalidade com que uma árvore dá o seu fruto vem de onde ela está plantada. E eu quero deixar para vocês aqui, irmãos, não adianta ter estudo, teologia, não adianta ter conhecimento bíblico se você não passar esse conhecimento para outra pessoa. O que a palavra diz aqui é isso. A eficácia é a pregação. Porque não adianta eu chegar, fazer faculdade, eu trabalhar, eu fiz ITQ e fiz várias coisas, ficar para mim só. Tem que ser jogado para fora.
O seu conhecimento aqui, nessa escola bíblica, no DEBQ aqui da Quadrangular, ele tem que ser jogado para fora, para que as pessoas conheçam o reino do Senhor verdadeiro. Esse reino maravilhoso, aonde ela vai ter harmonia, ter amor, ter paz e ter justiça. E no fim fala aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Salmos 1:3. E refletindo, a melhor forma de ganharmos almas para Cristo é expandir o reino de Deus. É viver a realidade do reino em nosso dia a dia. Mas, mais do que pregar, nós precisamos viver aquilo que Deus pede de nós. Praticar a cultura do reino. Irmãos, essa é a última página do episódio do capítulo 8, né? Do livro Identidade, Venha o Teu Reino, que alguns de vocês têm aí. Irmãos, viver o reino dos céus é muito mais do que simplesmente seguir conceitos. O reino de Deus ele tem mais profundidade. Como eu já disse numa pregação uma vez, o Senhor quer que a gente mergulhe nele, no conhecimento dele, para que o reino se estabeleça. E mais do que nunca, eu quero dizer para vocês, a seara está pronta. Aonde a seara está pronta, pastor Sabino? Nas ruas, nos botecos, nas casas. Tem pessoas depressivas, pessoas viciadas, pessoas cheias de problemas, necessitando da minha e da sua palavra. Da apresentação do reino dos céus para essas pessoas. Para que elas possam se estabelecer, para que elas possam crescer, para que elas possam se fortalecer na presença do Senhor. É tempo de estabelecer o reino dos céus nessa terra. Tá bom? Essa foi uma aula que a gente está trabalhando de identidade, da série Venha o Teu Reino. Né? Nós estamos falando de identidade, esse episódio 8, e semana que vem eu vou trazer o episódio 9, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Espero todos às 8 horas da manhã no domingo, na escola bíblica, para que também possamos aprofundar um pouco mais sobre os livros da Bíblia, Manual Brit, o Hadashah, que é o que a gente está usando. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que o Senhor possa abençoar cada um. Eu quero terminar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, a cada um, Pai de misericórdia, que ouvir, que ver esse vídeo, Pai, que o Senhor possa abençoar, edificar, transformar e fortalecer. Pai, que cada um, Pai de misericórdia, possa entender a sua responsabilidade, Pai, no reino. Que cada um possa, Pai de misericórdia, estabelecer para si mesmo metas a ser conquistadas, para que as almas sejam ganhadas para o Senhor Jesus. Pai, toma pelas tuas mãos a vida de cada um e que o Senhor estabeleça o reino dos céus em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais. A paz seja convosco. Deus abençoe